Vagabunda está de volta, né? E eu estou aqui, para variar, com meus grandes amigos, André Gomes. Fala, galera. Que vontade de abrir uma cerveja. Faz tempo, hein? E, é lógico, o inesquecível Thiago Januzzi. Opa, tô aqui direto do Cerrado, do Planalto Central, falando diretamente de Brasília, eterna nessa Brasília. Você vê que o Thiago teve que ir pra puta que pariu pro som dele, pra conexão de internet dele melhorar, né? Mas é isso aí, cara, é isso aí, mano. Eu sou vítima das circunstâncias, cara. Vítima das circunstâncias. Bom, o assunto de hoje vai ser um assunto que eu acho muito interessante, acho que todo mundo já ouviu falar, é efeito borboleta e teoria do caos. Né? Vocês sabem o que é isso? Peraí, vocês abriram cerveja e eu não abri, hein? Vamos, né? Já começou zicado o negócio. Forma, já tá na... E aí, você sabe o que é isso? Cara, eu acho que sim, mas acho que antes, só dar um recadinho pra galera aí, rapidão, antes da gente entrar mesmo no assunto. Vocês notaram aí que a gente não tá muito soltando muitos episódios, né? A gente tava fazendo uma reformulação no canal. Então, tenha um pouco de paciência e já a gente vai chegar com umas novidades aí pra vocês. A reformulação do tipo, parar de ser vagabundo, né, cara? Mas... mais ou menos isso, né? Tentar. Mas não deixe de seguir a gente, não deixe de clicar lá no YouTube, o sininho. Se quiser também mandar um dinheirinho pra gente no Apoia-se do Pix também, pode mandar até o que você quiser, cara. 5 centavos, 5 reais, 10 reais, 5 mil reais. Tudo é bem-vindo. Ali o outro tem. É isso aí. Bom, mas respondendo a sua pergunta, Paulo, eu acho que é bem esse esquema, né? Que tem aquele negócio da borboleta, né? Que bate a asa e causa um tsunami no não sei onde. Mas no nosso caso aqui, eu acho que eu já sei o que aconteceu, velho. Acho que teve um saruê num zoológico lá na Nova Zelândia, que soltou um peidinho, e por todo um processo determinístico aí, ou não, né? Que a gente vai ver, resultou a gente finalmente conseguir gravar esse episódio. É culpa do peidinho do saruê no zoológico da Nova Zelândia. No zoológico talvez tenha saruê, né, cara, da Nova Zelândia, né? Não, a minha tem esse detalhe. Você vê que é um negócio, assim, bem específico, né? Mas o que quer dizer isso aí? Acho que é isso que a gente vai querer entrar nesse assunto. A gente vai ter galhofa, como sempre, mas também vamos falar um pouquinho de matemática aqui, né? Que isso é um assunto que tem a base dela, é a matemática, tá? Deixa eu só falar uma coisa, Paulão. Fala. Eu, de cara, assim, pra causar mesmo, perder o costume, eu já mudava o nome desse episódio de efeito borboleta e teoria do caos para os humilhados serão exaltados finalmente. Não sei. Porque a teoria do caos e o efeito borboleta, para mim, são exatamente teorias que corroboram com os humilhados serão exaltados. Não sei, pra mim ela corrobora mais o seguinte: os humilhados serão humilhados e os exaltados serão humilhados também, cara. Entendeu? Eu acho que tá mais pra isso, mano, entendeu? Mas aí eu já começo discordando novamente. Porque, cara, bom, você quer começar com a teoria da teoria? A bibliografia, a leitura dos termos, e aí depois eu discorro sobre não, então, eu acho. Eu não sei onde você tá querendo chegar, eu tô curioso, né? Eu tô curioso. Tá? Mas, beleza. Mas, fala aí. Mas assim, a ideia do efeito borboleta, né? É aquela coisa, né? Um efeito muito. Uma causa muito pequena causa um efeito muito grande. Tá? Isso, de certo modo, né, vai contra toda a nossa intuição. E aí que eu vou dizer, será que vai contra a intuição? Ou vai contra a intuição que a gente desenvolve na escola? É isso que eu queria, um ponto que eu quero chegar aqui. Né? Desculpa, a escola que a gente estudou é diferente, porque para mim, cara, faz todo sentido. Faz todo sentido, meu amigo. Por isso que eu falei, os humilhados serão exaltados. Essa teoria diz que você é o seu merdinha, no seu cantinho bosta, da sua vida medíocre. Faça qualquer coisa, que isso pode mudar o mundo. E aí você é humilhado, você será exaltado. Então eu vou te contar a história. Dessa... Isso aí tá num livro, tipo, uma recomendação minha, mas eu já vou falar aqui,
certo? Que é o Caos, a criação de uma nova ciência do James Gleick, tá? É um livro, acho que é gringo, acho que inglês ou americano, não sei. O livro é muito legal mesmo, é dos anos 90, eu acho. Deve ter várias edições aqui em português, então já vou fazer essa recomendação. Mas um nome que a gente não pode fazer, que justamente vem esse nome de efeito borboleta, é um meteorologista chamado Lorentz, tá? E o que aconteceu? E aí depois, vamos ver se a gente consegue ver alguma demonstração aqui no videozinho aqui do Quina do Mundo. Com certeza eu vou fazer um videozinho separado para quem quiser ver, para entender um pouco melhor, né? E aí tem outras recomendações, que tem outros materiais para ver isso aí. Mas basicamente é o seguinte, ele estava tentando estudar meteorologia, né? E aí o que acontece? Meteorologia a gente sabe que é um negócio complexo. Não precisa ser primeiro que ninguém consegue prever direito, e segundo, só olhar pela janela, cara. Você vê a quantidade de detalhes que tem naquilo, né? É uma coisa enorme. Então, naturalmente, a gente sabe que é um problema complicado. Tá? Então, o que os meteorologistas fazem é tentam pegar equações e simplificar o problema. O que eu tô falando deve ter sido em 57, 58, 56, por aí, nessa época. Então ele chegou lá, pegou fez um modelo matemático. O artigo famoso do Lorentz é de 72. Não, é que tem vários, né? Não, eu tenho. Depois eu ia até passar o link do artigo, né? Para quem quiser ver, tá? Já tá no site. Então, tem um de 61, tem coisas anteriores. Depois que depois ele foi explorando o assunto mais, né? Mas a ideia foi, ele pegou um sistema de equações, são equações diferenciais, certo? Então, um dia eu preparo um videozinho aí falando o que é isso aí, para quem tiver curiosidade de matemática. Mas é um tipo de equação que qualquer um trabalhando com ciência e engenharia vai trabalhar com ele o tempo todo, tá? E são equações difíceis de resolver, então você precisa resolver no computador, né? E aí ele foi lá e pôs no computador, né? E só que lembre-se, naquela época, cara, não tinha monitor, não tinha HD, não tinha nada. Então você queria salvar o negócio, tá? Era complicado salvar. Então você imprimia os negócios, você imprimia o resultado e guardava um bolo de papel, tá? E lembre-se, naquela época os computadores davam pau, né? Hoje em dia, computador, quando dá alguma coisa errada, é você que fez a cagada, geralmente, né? Então ele foi lá resolver a equação e no meio da simulação ele ia salvando os negócios. Um dia ele quis começar, não do comecinho que ele tinha começado, quis começar lá do meio. Lá. Então ele pegou as folhas de papel dele lá com todos os resultados impressos, copiou coisa lá e recomeçou a simulação dele. E aí depois ele foi comparar com os resultados anteriores e viu que dava totalmente diferente os números. Totalmente diferente. Aí ele falou, bom, então o computador tá quebrado. Então ela foi procurar, tentar ver, reproduzir, não sei o que. E ele, então vamos tentar reproduzir a simulação inicial e essa segunda simulação. Fez e dava a mesma coisa, ou seja, não era o computador que estava quebrado, né? Aí ele se tocou numa coisa. Quando ele imprimia os números lá, os resultados, é tudo número, né? Esses números se imprime com um certo número de casas decimais. Não sei, não lembro no caso dele, mas era 4, 5 casas decimais. E aí o que aconteceu? Nos cálculos dele, quando ele imprimia, davam uma casa decimal diferente da simulação anterior. Tá? E isso dava todos esses efeitos posteriores e esses erros. Aí que tá o negócio. Aí que chegou, então ele percebeu, olha, um efeito minúsculo, muito pequeno, dá uma causa assim muito pequena, dá um puto efeito grande. Tá? E ele foi lá conversar com o colega dele, né? E aí o colega dele lá, ele falou, olha, poxa, então você resolveu o problema de controle do tempo. Eu quero fazer chover, eu quero fazer não sei o quê. Mas o Lorentz, ele foi esperto, ele se tocou na... E aí, por isso que eu tava discordando do que você tava falando, viu, André? Porque a sacada dele foi a seguinte, e isso foi... Não, cara, isso quer dizer que eu não consigo controlar porra nenhuma. Tá? Então, assim, esse fenômeno, qualquer efeito, porque vai ter um monte de outros efeitos que eu não controlo. Vou controlar um só. E aí vai dar um resultado totalmente diferente. Então, por isso que eu falei. Acho que tá muito mais para todo mundo todo fudido vai se foder. E eventualmente algum vai se dar bem, entendeu? Então, o Paulo, mas aí que tá. A impressão que me deu, estudando para esse episódio, é que o caos parece que ele impõe uns limites meio fundamentais, né? Ao que a gente pode saber de previsão, tanto do futuro, quanto você realmente analisar uma coisa do passado. Essa é a impressão que eu tive, pelo menos. Né?
Sim, sim, sim. Mas eu acho que. Então, mas quando tá falando lá que aí o André meio que discordou de mim, e talvez com razão, né? De causas pequenas causarem efeitos grandes, eu tô falando um ponto de vista mais de educação formal. Porque a gente tenta resolver os problemas. Fundamentalmente se a única ferramenta que você tem é um martelo, tudo é prego. Tá? Então, se você tá resolvendo se você tem um método para resolver as coisas, você vai resolver esse tipo de coisa. E não tem outro jeito. Se é isso que você sabe fazer, é isso que você vai tentar fazer. Ou vai tentar reduzir para esse caso. Tá? E aí o que acontece? Na escola, resolver qualquer coisa é difícil. Então você vai sempre para as mesmas coisinhas. Então a gente vai sendo condicionado a pensar em coisas que a gente consegue entender esses efeitos fundamentais e simples, tá? Lógico que isso aqui vai ter que... Isso não é só para matemática e ciência, não, cara. Pensa quando o pessoal começa a falar modelo em história, geografia, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E lembrando que no estudo de história, especificamente, cara, a gente usa muito estatística, né? Só que é complicado, né? Como eu falei, assim, esses modelos que você faz estatísticos do passado são complicadíssimos de ser feitos, né? Entendeu? Então, e aí que tá o negócio, né? O que a gente faz com isso? O Lorenz, nessa brincadeira, tá? Ele tentou achar outros... Ele tentou pegar aquele sistema dele, né? E simplificar para chegar num sisteminha bem pequeno que desse para mostrar isso muito bem. E ele chegou lá hoje que é as equações de Lorenz. São 3 equaçõezinhas bem simples, certo? E que você não consegue prever o que vai acontecer. Tá? Só que é o seguinte, quando eu falo não consegue prever, né? Cuidado, porque quando a gente fala, essa imprevisibilidade é uma imprevisibilidade determinística. Né? Então você isso é importante, porque eu não estou falando nada de efeitos aleatórios ou coisa assim. Não, é uma imprevisibilidade determinística, certo? A impressão que me dá é o seguinte, né, que a física newtoniana, ela deu essa ideia, ela deu essa impressão de você conseguir fazer previsões absolutas, né? Só que é um pouco mais complicado, né, do que... Então, o problema é o seguinte, você consegue fazer previsão, certo? Só que se você errar algum detalhezinho, esse erro vai se propagar e vai crescer pra caramba. Né? E aí... Que é a dependência sensível às condições iniciais. Exatamente. Né? Então, apesar de ser determinístico, você não vai conseguir... mas poxa, mas se eu fizer tudo exatamente... Tá, você vai fazer no computador. O computador tem memória finita. Você não consegue aproximar números com precisão infinita. Então, só o erro na 10ª casa decimal já vai dar um efeito grande mais pra frente. Mas aí entra aquela questão, não sei se vocês já ouviram falar do demônio de Laplace. Conhece essa história? A postulação? Não. Deixa eu falar aqui pra vocês, mas eu vou ler, tá? Vou colar. Se o intelecto, em um certo momento, tiver conhecimento de todas as forças que colocam a natureza em movimento e a posição de todos os itens dos quais a natureza é composta, e se esse intelecto for grandioso bastante para submeter tais dados à análise, ele incluiria numa única fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e também dos átomos mais diminutos. Para tal intelecto, nada seria incerto e o futuro, assim como o passado, estaria ao alcance dos seus olhos. Ou seja, seria o computador absoluto. Você teria toda a informação sobre tudo. Só que também entra num problema, né? Para você construir uma máquina dessa que tivesse toda a informação sobre tudo, ela teria que ser maior que o próprio universo, né? Para você conseguir ter esse tipo de informação, né? Aí eu não sei. Bom, tem os malucos que dizem que o universo é uma simulação, né? Então... Não, mas aí faria todo sentido, né? Não, faz. É o problema. Porque a máquina que computa isso, por natureza, ela é maior que o universo, né? Então, faria sentido. Se é que faz sentido falar em tamanho nesse caso. Então você pode fazer, por exemplo, jogar Doom, né? Teu computadorzinho tem lá, você pode jogar no teu laptop, tá? Só que o universo dele é bem maior do que, teoricamente, o laptop, não sei. Eu acho que uma analogia. Doom é uma boa analogia, cara. Que essa porra desse universo é uma simulação, uma mistura de Doom com The Sims sendo jogada por um moleque de 6 anos sádico, sacou? Não, mas e chato pra cacete, porque a maior parte do tempo é tédio, né, cara? Tá. Bom, agora a gente fala muito do Lorenz, né? Mas
esse tipo de comportamento já era conhecido, tá? Então a gente pode falar, existe um problema aí famoso que se chama o problema dos três corpos. Então o Newton, quando ele criou lá a teoria da gravitação, tá? Então ele fez, tem um planeta orbitando em relação ao outro, né? Tem a órbita elíptica, e aí vai todas aquelas teorias dele lá, né? Agora aí ele foi tentar atacar o problema. E se eu colocar um terceiro corpo celeste, o que acontece? Ele não conseguiu resolver, tá? E esse é um problema que não está resolvido até hoje. A gente precisa fazer fazer solução aproximada no computador. E o resultado é caótico, dependendo é lógico, não todos, tá? Existem algumas situações ali que ele fica estável, mas assim, mas como geral, ele é caótico, né? Então, o que acontece? O mesmo tipo sistema solar, que a gente fala assim, a coisa mais regular que tem, se você esperar tempo suficiente, sei lá, alguns centenas de milhares de anos vão ser direito, ele é caótico também, tá? Então é possível que a Lua vai embora, de repente ela cai fora da órbita, dependendo... Eu vi aqui que é mais ou menos 4 milhões de anos. 4 do sistema solar. A partir de 4 milhões de anos você não consegue prever, vira totalmente caótico. Tá, agora a pergunta que eu faço pra você, André, tá, e aí? Grande bosta, cara, no que isso me afeta, né? Porra, afeta pra caralho. Eu vou manter até o final, que pra mim os mulheres serão exaltados. Pra mim continuamos falando assim, aliás, eu devolvo uma pergunta, como todo ser inteligente, a gente devolve a pergunta com pergunta. O caos é a inocência. É a fé. A gente tem exemplos da Bíblia, por exemplo. Como parábolas da Bíblia falando sobre não adianta absolutamente nada o que você está fazendo, que não vai resolver o problema, mas para aqueles indivíduos que você está resolvendo, o problema está resolvido. Ou que você está atuando, o problema está resolvido. É aquela parábola do cara andando na praia, encontrando um monte de estrela do mar encalhada. E ele começa a jogar, só que tem 1 milhão de estrelas do mar. Ele vai jogando uma por uma. Chega um cara e fala assim, mano, tá doido? Não vai resolver o problema. 1 milhão. Ele falou, jogou mais uma e falou, essa aqui, eu fiz a diferença. E aí a mesma coisa, aí você pula pra uma doideira que é o seguinte. Só um parênteses aí. E ele esqueceu de falar das estrelas do bar que ele pisou em cima sem querer pra jogar fora a outra, né, cara? Ou seja, por aquela situação que era resolver o problema das estrelas do mar encalhadas, ele não tinha condições. Mas para aquelas que ele conseguiu levar o mar sem pisar antes, o problema estava resolvido. Então, assim, e o caos e a aleatoriedade fez com que ele escolhesse 40 indivíduos no meio de 1 milhão. E se a gente passa isso e aí tem um monte de sci-fi sobre isso. Os caras estavam lá na guerra e salvou um cara, uma família. E aí, daqui 25 anos, o neto desse cara que ele salvou criou a cura do câncer. Ou a solução econômica mundial. Ou o cara que criaria a solução foi morto na guerra, né? Que é o mais provável, né, cara? E aí ele trouxe a família dos dos grandes pockets. E aí que dominaram o Brasil até o Molusco voltar ao poder. Sei lá. Em que momento a aleatoriedade... Você falou esse caso aí. Vamos dar um exemplo, né? Você falou do Molusco, né? Tá aí, cara. O hacker de Araraquara, né? Tá certo? Não. Vamos. A hacker da Shopee. Teve um cara que resolveu fazer um negócio, né? Entendeu? Teve um cara que resolveu fazer um negócio, certo? Se ele não tivesse feito isso, o Lula tava na cadeia até hoje. Sim. Que depois foi pro outro lado e tá aí, né? Agora. Tá aí, né? Agora tá dando tiro pra todo lado aí, né? Mas. Não, é aquela coisa. Quantas vezes, cara, você não quase foi atropelado?
no trânsito. Não, se você for parar e analisar friamente o trânsito, cara, mano, você não saía nem a pé na rua de jeito nenhum, cara, porque é um pequeno milagre você sobreviver a uma caminhada ou uma pedalada ou até uma direção ali. Atravessa com certeza. Cara, sei lá, se você distrai por algo, pum, já um carro te pega. Ué, foi um exemplo, a primeira reunião que a gente teve, verdade, todo mundo, onde eu tava voltando do trabalho na Praça Pan-Americana, e o cara teve um problema de saúde saindo do posto, e ele passou voado do meu lado, ele quase me atropelou, atravessou a rua e bateu no poste. Eu contei essa história no dia que, na hora que a gente chegou, eu falei, meu amigo passou assim, raspando, e o cara tava passando mal, então ele bateu no poste e continuou acelerando. E aí depois ele deu ré, o carro dele deu ré, ele não percebeu também, e ele bateu no carro do Uber e bateu numa outra árvore. Assim... E não foi essa história do Uber do Papai Noel, né? Essa aí. Não, o Papai Noel foi quando eu misturei café com café. E aí eu tive que ir pro hospital e o Uber era o Papai Noel. Mas isso é verdade também. Eu tenho provas. Mas é que dá, você pensa, né, que rolê aleatório é esse, né? Quase o rolê do Ronaldinho Gaúcho, né? Mas eu acho que uma coisa que é interessante, que eu acho que vocês já estão pegando aí, é essa questão do determinismo, né? De quão determinístico é o nosso universo, né? Quão determinística é a nossa realidade. Então, aí existem algumas coisas, tá? Que você vai dizer, por exemplo, a gente fala da natureza mecânica quântica, né? Ela é aleatória por natureza, tá? Mas existe também o caos quântico, certo? Porque na mecânica quântica você tem o que se chama de função de onda, tá? Que vai dar a probabilidade das coisas acontecer. E você vai calcular essa função de onda, tá? Mas essa função de onda, para calcular ela, também é caótica. Então você tem um caos duplo aí, você tem uma indeterminação dupla, né? Eu vou voltar a fazer um experimento que eu acho que eu fiz quando a gente tá falando de livre-arbítrio, eu acho que em ateísmo, né? Vai lá, André, fala o nome de um filme. Um nome qualquer? Primeiro que vier na tua mente. O Resgate do Soldado Ryan. Perfeito. Fala o nome de mais um. O melhor filme de todos os tempos. Que já foi, inclusive foi aquele cultural. Pô, você tá vendo? Ó, olha aí, esse tá vendo? O Janus tá tendo um filho aqui, tá vendo? Então, olha, e o filho dele pode ser o Gramunhão nascendo agora. Então, esse filme, inclusive, tem a parte onde a filha do protagonista, ele chamou de Murphy, e ela fica puta quando o irmão dela zoa o nome dela. Ela falou, você também, tá vendo? Quebrou o carro porque você é Murphy. E ele fala uma coisa que é foda, que ele fala assim, não é que tudo que tem que dar errado vai dar errado na lei de Murphy. O irmão dela que é esquecido no segundo ato do filme pra frente, né? Ninguém sabe que ele é ragá, ele é... Mas é foda-se, tem 2 filhos e ele preferiu a filha. Nesse caso, o Matthew McConaughey, ele preferiu salvar a filha, foda-se. Ele é desse tipo de pessoa. E ele fala, não, cara, não é que tudo vai dar errado. Tudo que acontecer vai dar errado. É que tudo que tiver a acontecer vai acontecer independente da sua vontade, pro bem ou pro mal. A lei de Murphy diz que é isso, que pra mim é o caos e o efeito borboleta. Não sei, pra mim Não é acontecer, brother, não adianta. Tudo bem. Não, é por aí. É que só que eu colocaria de outra maneira, né? Eu diria o seguinte: existem para uma coisa dar certo, tá? Existem, sei lá, só tem uma maneira daquela coisa dar certo, uma, duas, né? Qualquer outra coisa que acontecer vai dar errado. Então a chance de dar errado, cara, é muito maior do que a chance de dar certo. Mas ele aumenta bem. Então qualquer perturbação que aparecer vai dar merda, cara. Mas aí, Paulo, acho que também entra uma questão que eu acho que vale um episódio específico sobre isso, que é a sorte, né? Então, onde é que tá a sorte? Senão exatamente. Onde entra a sorte nisso, né? A sorte não é filosófica, a sorte não é religiosa, a sorte é caos. Sim. É caos, é aleatório. É isso. Verdade, concordo. Mas é aí que tá o negócio. Só que a gente não consegue prever, né? Mas daí, Paulo, você acha que assim, a gente não consegue prever
Porque falta capacidade matemática computacional. Não, é esse O sistema em si é imprevisível. É esse que é o sistema em si imprevisível, é esse que é o problema. Tá? É lógico, se você conseguisse prever tudo certinho, fazer tudo certinho, né, você conseguiria ter um resultado específico dando lá. Só que você não consegue fazer isso aí tudo certinho. Entendeu? Ok. Você não consegue fazer tudo certinho. Então, por exemplo, essas equações caóticas não tem solução analítica perfeita. Você vai ter que trabalhar com soluções aproximadas. Tá? Mas isso é uma postulação absoluta. Sempre vai ser assim, né? Você não tem como quebrar isso com mais poder computacional. Não tem jeito. Né? Não, você pode... Veja, mas vai sempre ter uma perturbação lá na frente. Tá? Mesmo que você soubesse tudo, que é o negócio do Laplace, entendeu? Mesmo se você soubesse de tudo, tá? Você não vai conseguir prever o que vai acontecer. Por quê? Não é só, você não tem que saber tudo, você tem que saber tudo exatamente. E depois você tem que fazer cálculos perfeitos, que não são possíveis de fazer, não é? Você pode fazer mais exato, mais perfeito, mas não são possíveis de fazer a princípio. Tá? Entendi. E aí que tá o negócio, e aí esse que acho que é o ponto importante daquela coisa lá. Você tem 3 equações, você olha para elas, são equações extremamente simples. Né? Ela não tem nada de... Não tem trigonometria, não tem nada assim, são equações só... Tem derivada e álgebra. Coisa simples, não tem nada aquilo mais complicado. E mesmo isso, você não consegue prever o que acontece. Olha só, eu cheguei no ponto da minha vida que eu pensava assim, cara, eu tenho 2 resultados possíveis para um problema. Que é o certo, né? Eu tomo uma atitude para resolver. Eu tenho uma questão para resolver. Eu posso tomar uma atitude que eu vou acertar e uma que eu vou errar. Então, assim, é vestibular, é múltipla escolha, é VOF. V, não, né? Quando eu falo V para a questão, ela pode ser F, então eu já errei. E eu posso falar F para uma questão que é V, eu já errei. E ao contrário, também é a mesma coisa. Só que eu lembro, cara, que isso era uma professora de 3º ano de 2º grau, que eu fiz uma prova de VOF e ela me deu meio certo. Porque ela sabia que eu sabia a resposta. Ela sabia que eu sabia a matéria, só que eu nunca cheguei na resposta correta no final. Ela me deu meio certo, que é a mesma coisa de dizer que ela me deu meio errado. Porque ela tinha o contexto, tinha história. Ela tinha história. Eu fiquei curioso com esse meio certo aí, que nem eu sei pro boteco e pedir meia caipirinha, né? Então... Bom, isso é possível. Às vezes você só tem meio valor. Isso é uma transação comercial. Não, mas eu queria voltar eu começava a falar, mas não terminando. Aquela que eu fiz a pergunta. Então você falou do filme. Primeiro foi o Resgate do Soldado Ryan, né? Por que não foi o Interestelar primeiro? Porque eu tava pensando hoje sobre esse filme. Tá. Simplesmente porque se não fosse no Quina do Mundo com a gente, você teria falado Interestelar o segundo? Duvido. Entendeu? E aí que tá o negócio. Quando a gente fala perturbação, é isso. Entendeu? Porque você viu alguma coisa e muitas vezes a gente nem sabe qual foi o efeito. Foi porque, você viu alguma propaganda da Segunda Guerra Mundial, não sei o quê, aí você lembrou do Soldado Ryan, né? E aí, como você tá aqui no Quina do Mundo, você não podia deixar de falar do Interestelar, entendeu? Então, assim, essas são as perturbações. Cara, e muitas vezes aqui a gente é meio... essa do Interestelar é óbvio qual que é a influência, tá? Mas se você tiver no outro contexto, muitas vezes você não sabe. Então, por exemplo, quando você vai tomar uma decisão, né? É lógico, sei lá, eu vou tomar uma cerveja belga, não sei o quê, ou tomar ácido de bateria, né? Não tem dúvida, você vai tomar a cerveja. Certo? Mas aí você vai pegar, vou pegar uma stout irlandesa ou uma Belgian, uma Belgian blonde lá, boa, entendeu? Opa, aí por quê? Vai depender, lógico, vai depender de gosto individual, vai depender do dia, eu tomei ontem o negócio. Aí as coisas começam a ficar, mas chega você falando, vai ter uma fronteira, né? E essa fronteira, cara, qualquer perturbaçãozinha que aconteceu você viu a mulata lá, não sei o que, opa, então vamos pegar a stout, entendeu? Assim, não interessa, tá? Vai ser, você nem sabe disso aí,
É que essa referência foi muito Trapalhões, mas tudo bem. Aí, bom, eu tenho um exemplo de efeito borboleta na minha carreira. Não, vou falar carreira. Não deu um problema pra minha carreira, mas foi assim, o 11 de setembro, a derrubada das Torres Gêmeas, em setembro de 2011, isso cagou todo o meu planejamento estratégico de mídia para um cliente que eu tinha na época. Porque era aquele dia, a gente ia lançar uma campanha, uma terça-feira, se eu não me engano, a gente ia lançamento da campanha, onde a gente ia para Jornal Nacional, aquela época offline, tá? Não tinha essas porra, não tinha nada. Então, pá, sei o que ia ser Jornal Nacional, como todo lançamento, aí depois a gente meteu uma novela 3, só na época que programação TV aberta tinha 60, 70 pontos de audiência. E os caras derrubaram a Torre Gêmea, maluco. Fudeu, acabou, não teve anunciante aquele dia, não sei no mundo, mas no Brasil. Sensacional. Não tinha no Brasil. E aí acabou todo o lançamento. Ok, a 26 faliu, não faliu o cliente. Ele estragou os meus planos lá no Brasília Trade Center, em Brasília, quando eu trabalhava lá, que eu era mídia. Aleatório, brother. Qualquer dia eu podia ter lançado a campanha, qualquer dia os caras podiam ter derrubado as Torres Gêmeas. Não, mas aí pensa no cara que tava indo pro Torres Gêmeas trabalhar, né? Aí a filha tropeçou, caiu, não sei o quê. Teve que cuidar da filha lá, pra fazer parar de chorar. Perdeu o busão e chegou atrasado no trampo, entendeu? Cara, isso é sorte, sorte, é caos ou efeito borboleta? Não, cara, o problema é o seguinte, o que é sorte, né? Então, mas o Paulo, tem um exemplo da minha família disso, bicho. Em 68, teve uma invasão da UNB pelos milicos, né? Que morreu gente, foi um negócio feíssimo, né? A minha mãe estudava na UNB nessa época. Ela não foi esse dia porque o carro quebrou. Né? O carro pifou, ela tinha acho que um Gordini velho fudido. O carro pifou e não pôde ir pra aula, sacou? E se escapou de, sei lá, tomar um tiro às vezes, né? É isso. É sorte. Não, então, o que é sorte? Aí que tá o negócio. Porque essa é a questão fundamental, né? Quando a gente começa a falar nesse tipo de problema, tá? Então você não pode mais falar, sei lá, então vamos dar um exemplo, acho que é mais fácil, né? Meteorologia. A meteorologia, você vê, o Lorenz começou com meteorologia, foi equação disso aí. Você não consegue prever o que vai acontecer. O máximo que você pode fazer é dar uma previsão estatística. Sim. Tá? Então a estatística é algo inevitável quando a gente fala em previsão. Então o que é sorte? O sorte é quando tem um resultado que é pouco provável e que você gosta, que é favorável a você de algum sentido. Isso é sorte. Azar é o que é o contrário, né? É um evento é pouco provável, mas que te ferra. Sim. Pouco provável. Para mim, a sorte e o azar estão exatamente no mesmo lugar, com as mesmas probabilidades. Cara, se acontecesse o tempo todo, você não chamava de azar, entendeu? Se você tá fazendo é aquela coisa, você vai lá, você compra um app lá de investimento, tá o tempo todo perdendo dinheiro, isso não é azar, cara. Aí já é idiotice. Entendeu? Não, cara, é isso, entendeu? É isso. Aí o azar você faz o bagulho, você treina o tempo todo, você acerta aquele negócio, sei lá, 99 em 100 vezes, aí de repente vai fazer o bagulho e você erra 3 vezes seguida. Pode acontecer, isso é azar. Né? Isso é azar. Tá aí a mesma coisa. Não, tá. Entendeu? Mas a única coisa é isso, entendeu? Senão você não chama de azar, você chama de incompetência. Mas aí tem o lance do... Como é que ele chamava? Era o Imponderável de Almeida? Aquele escritor colunista, meu Deus do céu, brasileiro. Ele só falava putaria também, tricolor. Criou o hino do Fluminense. Não, o Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues, o Imponderável de Almeida. Não adianta você estar preparado. Não adianta você estar preparado. Cara, é isso. Você acordou, pô, tô preparadão, tô foda, não sei o quê. Tô foda. Você vai, cara, vou correr uma maratona.
Cara, você escorrega no suco, ou no vômito do gato, Ou no gelo. um padre maluco te agarra perto da linha de chegada. Padre maluco te agarra perto da linha de chegada. Entendeu? É isso, cara. Aí, então, isso é azar. O cara tá preparado, tava em primeiro, tava arrebentando, tinha fôlego. E um filho de uma puta, de um padre arrombado do caralho, foi lá e atrapalhou o cara, chegou em segundo, terceiro, sei lá. Não, ou o maratonista que teve caganeira. Caganeira, o cara chegou em terceiro. Aí primeiro, caganeira. O cara teve vontade de cagar no meio da São Silvestre. Ele parou ali perto da subida da Brigadeiro e cagou na frente do banco do Decoval. Porque era o lugar que ele tinha pra cagar. Na frente do banco do Decoval. Muito específica essa referência, né? Ah, mas tudo bem, o cara é nigeriano. Ele não sabia que o era de Joguinhos. Não tem nada a ver. Tá vendo? Você não esperava que eu falasse isso. Não esperava, cara. Eu nunca esperaria. Não, essa foi claramente. Essa foi muito aleatória, cara. É o Ronaldinho Gaúcho. É, o espírito Ronaldinho Gaúcho baixei você, cara. Você vê no final das Olimpíadas e ele tá passando lá. E o Ronaldinho Gaúcho. Caralho, nem futebol, velho. Ele sendo preso. O cara sendo preso no Paraguai. No Paraguai. Foi campeão mas foi campeão do torneio de futebol da cadeia. Verdade. Tá vendo? Ele nunca teria sido campeão do torneio de cadeia se tivesse tudo errado. Um título tudo errado. Ele tem, né? Eu tinha. Meus pais tinham orgulho que eu chegava em sexto em todas as Olimpíadas de Matemática. E tinha quantos caras participando? Chegava a final uns 35. Pô, tu é medalhinha de honra ao mérito, cara. Mas sempre, minha vida inteira. Eu acho que eu nunca dei uma medalha de bronze pra chamar de minha. Eu acho que nunca. Por acaso, eu tô gravando na casa da minha mãe, né? Eu tenho uma medalha que eu tenho orgulho dela. Eu vou pegar daqui a pouco pra mostrar pra vocês. Nossa. Né? Mas continue que eu vou lá pegar a medalha pra mostrar. Aí, meus ouvintes aqui, ó, a gente vai botar vídeo dessa vez. Não consegui ver a medalha que eu tenho, cara, um orgulho. Um orgulho da minha vida. Uma conquista da minha vida. Deixa eu pegar lá, mas continue. Vai lá que a audiência merece. Isso. A audiência merece. Não, mas isso aí, cara. Mas é que eu tô falando, que quando a gente fala de sorte, né, o azar é simplesmente. A sorte é por quê? Sorte é quando há algum evento que você gostaria que acontecesse. Será que é algo que você queria que acontecesse? Ou aconteceu uma coisa que você não queria, mas você fala, mano. Não, um exemplo. Vai. Não, beleza, Paulão. Te incomodou isso aí, vai lá. Não é que incomodou. Olha aí. Toma em média. Vice-campeão do dia. Ou seja, você é o primeiro perdedor, não é, cara? Tá no Coro de Arose. Aí, seguinte. Não conta que medalha é essa, cara. Deixa quem tá ouvindo aí no YouTube, a gente ganha um view lá. Você tá no mundo ainda, Janus. É assim que acontece. Pô, que bom. Então que bom que eu não falei. Às vezes você não falou. Mas dá orgulho. Dá orgulho. Dá orgulho. Não, orgulho só e você cara, colocado é o primeiro perdedor, cara. Então, mas o cara que ganhou de mim, ele foi o campeão absoluto. Então, beleza. Eu perdi do campeão, né? Então, tudo bem. Você perdeu do melhor mesmo. Tudo bem. Exato. Então tá bom. É que deu. Eu torço agora pra jamais ser campeão da Copa do Mundo Feminino. Acho difícil. Mas levou da gente. Então que ela, né? Cara, tem que torcer, né? Não, cara, mas o futebol, por exemplo, né? Como é um esporte que tem resultados não muito elásticos, entendeu? Então, se bobear 0-0, é um dos resultados mais comuns que tem, né? A sorte e o azar. E a gente sabe disso, cara. Tem jogador que o cara foi uma bosta, tem a carreira inteira, né? Não fez nada, aí chega num certo momento, marca aquele gol e vira o herói e tá feito pro resto da vida. E tem aquela. O teu time perde e fala, porra, cara, se aquela bola tivesse entrado naquele momento, se aquela bola tivesse entrado naquele momento, entendeu? Até o time do prédio virava campeão do mundo, mano. Só é suficiente, né? É verdade.
Aí a gente tem um exemplo de pessoas que tentam controlar o caos e tentam Não, controlar o caos todo mundo tenta, cara. trazer da derrota algo que te traga sorte, que é o nosso querido Edson Harry. O Harry, eu descobri um dia desse, ele torce pro São Paulo, porque não sabe, eu sei, muita gente decepcionada, mas ele torce pro São Paulo. E o São Paulo é uma merda. Ah, Harry, fica com essa, São Paulo é uma merda. E toda vez que o São Paulo joga, ele aposta num bet da vida contra o São Paulo. E se o São Paulo perde, pelo menos ele ganha dinheiro. E aí isso pra ele é algo que o deixa um pouco mais Daí. Não sei, olha, feliz. acho que tem mais de uma pessoa mística acha que se apostar na derrota é uma derrota maior ainda, entendeu? Então, vai quando é um crime kármico. É a história do South Park, que tem a box entre Deus e o diabo, né? Todo mundo aposta em Deus, menos Deus. E o Deus perde, né? Pra ganhar a grana. E ele ganhou sozinho. Mas se é uma aposta que vai tirar um cascarinho ali, acho que foda-se também, né? Então, pelo menos você chora de bolso cheio. Tipo o Harry. Mas não pode falar isso em público, cara. Até metade da torcida independente vai querer bater nele, bom. Cara, eu acho que já querem bater de qualquer maneira, então acho que não tem muita diferença. Não faz diferença. A diferença é que o Harry tá correndo um pouco menos hoje em dia, mas ele ainda dá Copa, né? Não vai ser uma frase do Criando do Mundo que vai aumentar o número de pessoas que querem bater no Harry, né? Então, Não. o quarto ouvinte aí. Nossa, é redundante, né? Não vai mudar muito. Gente... Que já quer bater ele, então tudo bem. Não, que isso, coitado do Harry. Coitado do Harry. Coitado do Harry. O Harry é gente boa. Lógico que é. Muito finíssimo, mas a gente tem que zoar. Tem que zoar. Não, até que ele procura isso. Mas é interessante isso, porque não relacionado ao nosso grande amigo Harry, mas uma das frases que eu mais escutei no carnaval, e bem de esquerda cirandeira, que me encheu a porra do saco, que se falasse isso eu já tava com vontade de mandar tomar no cu, respeita o caos, sacou? Respeita o caos por quê? Porque você quer fazer bosta e ninguém pode falar nada. Cara, isso aí é o que o pessoal chamaria em inglês de deepity. Eu traduziria como profundismo, entendeu? Na medida em que isso aí é verdade, é trivial. Tá? Porque, lógico, você vai fazer o quê, cara? Vai brigar com os elementos? Vai xingar o meteorologista? É isso que é não respeitar o caos, né, cara? Definitivamente, né? Mas na medida que é profundo, é mentira. Então, você é vazio. É vazio, não quer dizer vazio. Nada, entendeu? Não quer dizer nada isso aí. Mas deu uma cansada, cara. No carnaval, a quantidade de hashtag respeito o caos que eu vi. É que o problema é o seguinte, acho que o caos que tá ali não quer dizer, não é o caos que a gente tá falando aqui, né? Não, é o caos de bagunça, farra e ficar doidão e ser assaltado. É isso. É isso, entendeu? Porque mesmo, vamos pegar as equações de Lorentz, né? Apesar de ser imprevisível, o comportamento é muito parecido. Então eu vou deixa eu ver se eu tenho aqui eu vou passar aqui para vocês e vou tentar compartilhar aqui a tela. Ó, aqui do mundo multimídia agora, hein? Não, é isso aí, tá? E depois eu vou fazer um negócio mais específico sobre isso. Ou seja, a gente evoluiu, a gente usa PowerPoint agora. Bom, vocês estão vendo o negócio aqui? Sim. Sim. Então, tá aqui. Aí tem todo esse blá blá blá. Tem aqui o link pro. Eu vou publicar isso aqui direitinho essa semana, tá? Só para explicar melhor. As equações de Lorentz, que é o que ele chegou, o sisteminha bem simples, são essas três equações aqui, né? Esse dx, et, dy, as variáveis são x, y, z, e são as variáveis dependentes e t é a variável independente. Esses sigma, rho e beta são parâmetros, tá? Então, assim, aqui eu dou uma... Eu não quero entrar no detalhe aqui do que quer dizer derivada,
Aqui tá explicado, mas não quero entrar. Então, para você resolver essa equação, você tem que dizer, olha, esse x, por exemplo, poderia ser, não é, tá? Mas poderia ser, qual que é a posição, se eu vou jogar uma bola, de que posição que eu estou jogando a bola? O y poderia ser, por exemplo, qual que é a velocidade com que eu estou jogando a bola, entendeu? Então, coisa desse tipo, tá? Então, para fazer isso aqui, eu tenho que dar um valor inicial, né? Ele começa quando? Estou partindo, então, num instante tempo igual a 0, eu vou ter uma certa posição e uma certa velocidade, tá? Agora, quando a gente fala que é sensível às condições iniciais, eu estou dizendo o seguinte, olha, então eu coloco aqui uma posição inicial x0, y0, z0 e perturbo ela, jogo um errinho nessas condições iniciais, tá? Que é um ΔX, ΔY e ΔZ, né? E aí eu calculo essas equações, tá? Então, o resultado vai ser um negócio aqui assim, ó. Então, por exemplo, aqui, olha só, se eu colocar um erro de 1, ou seja, então o x0 vale 1 e o perturbado vale 2. Só fazendo isso aqui. Então você vê, logo no começo já começa a dar um erro e o erro começa a crescer. Depois o erro ele fica grandão aqui, mas você vê que ele não explode para o infinito, né? Continua meio limitado, tá? Aí tudo bem, e se eu reduzir o erro? É lógico que essa diferença vai melhorar um pouco. Aqui ele está recalculando as equações, tá vendo? Agora, pô, 0,1 ainda é grande o negócio. Então vamos colocar 10 a menos 10. Tá aí. Então você vê que a partir de um certo intervalo, o erro continua dando grande, bem grande mesmo. Tá? E não é muito diferente daquele outro não, tá? É um pouquinho depois só, né? Agora, se olhando esse gráfico de cima, que tem o x e o x perturbado, você vê que eles são diferentes, mas são bem parecidos, tem um jeito parecido. Eu vou plotar o x, y, z aqui. Aí quem já ouviu falar aí, né, no teoria de causa já viu essa que parece uma borboleta, né? Que eu acho que talvez foi isso que inspirou Pode ser. O Lawrence. O Lawrence, a asa da borboleta, né? Você vê que eu tenho um erro grande, que está aqui nessa curva azul aqui, mas o jeitão da curva é igual. Tá? Ou seja, ele vai ter o mesmo comportamento. Então, assim, você sabe o que está acontecendo. Você não vai saber exatamente o que vai acontecer em que instante, mas o jeitão da coisa você vai conseguir conhecer, né? Então, o que quer dizer com isso? Então, se você pode fazer uma análise estatística disso. Isso aqui vai ter frequências bem determinadas, vai ter uma média que vai ser bem comportada e coisas do tipo, tá? Então, então assim, quando a gente fala que é caótico, não quer dizer que vale qualquer coisa, que é aleatório. Não é que pode dar qualquer resultado. Existe um jeitão. Entendi. O comportamento tem um certo jeitão, entendeu? Então a mesma coisa. Então, por exemplo, quando a gente fala em meteorologia, né? A temperatura, a velocidade do vento exato, isso você não consegue prever, né? Você consegue, mas o jeitão vai ser parecido. Tá? Depois eu vou preparar o negócio, preparar um videozinho com ele bonitinho, explicando, tentando mais detalhes o que está acontecendo, e aí a gente passa o link aí para vocês. Então, Paulo, mas né, nesse sentido, você tem alguns padrões que você tem, né? Tipo aquele triângulo de Sierpinski, a samambaia de Barnsley, né? São figuras que você cria em cima desses padrões, né? Tá, é que aí existe um outro aspecto que está ligado à teoria do caos e dos sistemas dinâmicos, né? Que que são efeitos multi-escala. Né? Então você tem um que é famoso, é o floco de Koch, né? O floco de Koch, tá? Se vocês quiserem, eu até faço um bagulho sobre isso aí. Né? Desse o André entende. Não, mas é o Koch, K-O-C-H, tá? Então, esse floco de Koch, deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou procurar no Wikipedia aqui, eu mostro aqui para vocês. Tá, mas acha não que fiz uma teoria, ou pelo menos um modelo matemático, que não faça eu me fuder durante meu dia? Mano, não tem, cara. Não. Cara, então, matemática é o quê, cara? Se a matemática não consegue me salvar no meu dia caótico, o que pode salvar? Deus? Paulo, você está dizendo que você
É adepto da religião? Não. Eu estou dizendo, cara, que não vai ter teoria que vai te salvar, não, cara. Entendeu? Você vai um dia, vai errar é só uma questão de tempo, entendeu? Você pode morrer antes, certo? Mas uma hora você vai ouvir um barulho, vai olhar pra trás e ser atropelado. Para de falar que você é atropelado, caralho. Já falou isso 20 vezes. Eu vou ter essa merda. Eu me fodo todo bebendo que nem um porco, comendo gordura pra morrer do fígado, do coração, do câncer. Não, mas Você é atropelado, tubarema. Cara, enquanto tiver carro por aí, se as pessoas viverem o tempo suficiente, elas vão ser atropeladas. Ou o avião, né? O que é pior pra mim. Ou cair de avião, né? Eu não sei, cara. Acho que cair de avião é o melhor, né, cara? Não. Eu prefiro não. Não, eu prefiro não, mas não sei, cara, entendeu? Mas foda-se, é aquela máxima, né? Você faz planos, a vida pede. Seus planos, fala, que lindo. E limpa a bunda dele com seus planos. E fala, foda-se, otário. Mas voltando àquela história da borboleta, né? Que eu acho que a moral da história aqui é essa, né? É aquela coisa, o bater de asas de uma borboleta aqui em São Paulo causa um tufão na Ásia, né? O problema é o seguinte, é verdade, tá? Mas o problema é saber qual o bater de asas de que borboleta e de que barco de São Paulo que causou isso, entendeu? E que tufão, tá certo? Entendeu? É aí que tá o negócio. Então, assim, essa frase de efeito, né, é só bonitinha, porque ela não tem conteúdo nenhum, ela não serve pra nada. Uhum. Paulo, mas esse é o perigo. Porque você pega aí uma vertente de pensamento, não vou nem chamar de pensamento, vertente política, ideológica. Então, assim, cara, desculpa. Essa porra desse tsunami ou desse furacão aqui vai matar geral. Vamos evitar essa merda, tá? Borboleta boa, borboleta morta. Vamos matar essas porra dessas borboletas, porque eu não sei se é certeza. Vamos botar todas elas dentro da cloroquina ou fazer a porra do... enfiar um gás ônio. Ozônio. Vamos matar logo. Não fala isso, André, porque aí eles matam todas as borboletas, tá? Aí alguém vão perceber, não, puta, foi aquela bufa que o André soltou naquele dia que vai, então eu vou mandar... Não. Tomei a cerveja alemã. Foi o peidinho do saruê no zoológico da Nova Zelândia. Que fez esse idiota querer matar todas as borboletas, porque, ok. Lembre-se, é o peidinho do saruê. Isso de Summer. É o peidinho do saruê. Isso, deve peidar, né? Imagino que sim. A gente descobre que assim, é o Guinness, é o único animal que não peida é o saruê, né? Mas é que nem, por exemplo, né, tem muita pesquisa com animal que você não pode usar, que você não usa rato, né? Porque rato não espirra. Ah, é? Rato não espirra. Então você não consegue, para algumas pesquisas você não pode usar o rato porque ele não espirra. Aí você usa cachorro. Caralho, coitado dos cachorrinhos, hein, mano? Tadinhos. E aí chega o maluco lá e fica jogando lá pro espaço a porra do mundo de rádio, falando que é o mundo, que é a Terra, somos humanos, espaço DNA. Aí bate na porra de uma onda cósmica, vira pro lado direito e pega a porra de uma raça filha da puta que só quer saber de fuder a gente. Então, Paulo, o André, mas isso aí é o que a gente conversou no episódio do Paradoxo de Fermi, que é a teoria da Dark Forest, né, da floresta escura. Né? Por que a gente não encontra ninguém? Por que a gente não vê sinais nenhum de existência? Porque só tem cuzão, mano. A partir do momento que você se mostra presente, você assinou o seu obituário já, né? Mano, já tem uma frota estelar aí, tá em velocidade de dobra vindo pra Terra, cara. Eu acho que a gente vai ter que revisitar o episódio de ufologia. Vai ter que rolar um round 2 dele. Pô, vai ter que rolar um round 2 de vários aí, hein, cara. Sim. Cara, muita coisa aconteceu nesses anos aí. Inclusive, aí, vocês ouvintes, queridos, se quiserem que a gente revisite algum tópico, só dá um toque pra gente e a gente pensa. E aí, quando o Saruê peidar de novo, a gente grava. Não, o Saruê já peidou.
O Samuel já peidou, isso é determinístico, cara. As ondas de causa e efeito estão se propagando, já estão chegando aqui na gente já. Mas aí a gente pensa no lance que é o seguinte: aquecimento global. Até que ponto é isso de o que a gente faz, a quantidade de gás carbônico, as queimadas, os automóveis, madeiras, fazem com que Nepal tenha a maior densidade pluviométrica de chuva da história. Porque isso é real, cara. Calma. Não, existe um outro de sendo real. Não, vamos ser claros aqui. Isso a gente precisa. A gente precisa estabelecer algumas coisas. Então, a questão do mudança climática, né? A primeira questão que eu acho que é interessantíssima e tem questões filosóficas importantes aí é a seguinte: porra, a gente não consegue prever o tempo daqui a 2 semanas, né? E como é que a gente consegue fazer modelo climático, tá? Então tem uma primeira questão que a gente precisa discutir, é essa, né? E aí o que eu vou dizer é o seguinte, cara. Existe, então, quando a gente viu aquela coisa do Lorenz, tem um comportamento exato instantâneo, né? O comportamento instantâneo, ele não é previsível, mas ele existe um comportamento médio que se repete. Então tem uma diferença entre o tempo e o clima. Quando tu fala o tempo, é o weather, né, em inglês, né? É o tempo de previsão de tempo, né? E o clima, tá? Então, por exemplo, o clima, o que é? O clima é um comportamento médio, né? É a mesma coisa, por exemplo, se a gente falar, se a gente parar para pensar, poxa, a gente sabe que a matéria é feita por moléculas, tá? Então vamos pensar em água. Então tem um monte de molécula de água lá andando. Se você for pensar em calcular a trajetória de cada molécula de água, como é que ela interage com as outras, você conseguiria chegar numa onda do mar? É questionável. Talvez sim, mas é questionável. O problema é que o que vai interessar é que vai ter comportamento médio de muitas moléculas, né? E é o que a área que eu trabalho, que chama mecânica dos fluidos, faz, né? Então a gente transforma aquela coisa que é molecular, a gente trabalha com um negócio que transforma num contínuo, mecânica do contínuo, certo? E aí você consegue ter uma nova ordem numa escala maior, tá? Então você pode pensar no clima como uma nova ordem em torno disso. Quando você fala essa questão de Nepal, isso é muito importante, porque existe uma confusão, principalmente nos meus progressistas, falando um monte de asneira, tá? Então, quando dá uma tempestade, um evento ali, cara, esses eventos sempre acontecem. Se não é aqui, é em outro lugar. Não dá para saber, não dá para dizer, não é possível dizer que a mudança climática vai causar, e causou, sei lá, essa seca, esse dilúvio que teve agora. Isso não é possível dizer isso. A climatologia, o objetivo dele não é chegar nisso. O máximo que você pode dizer, certo, é que a mudança climática vai tornar esses eventos mais frequentes, tá? Mas até isso, cara, você vai precisar, são eventos assim que você vai precisar de muitos anos para saber disso exatamente, tá? Então, assim, dizer que por exemplo, essa seca foi causada por mudança climática, não, cara, isso você não pode falar. Tá? Agora, a mudança climática, ela é um fato, tá? Ela é assim, e por que é um fato? Porque a gente mede, tem lá, mas tem poucas medições, e as medições antigas eram muito menos confiáveis do que a gente tem hoje. Tem, só que a gente tem modelo, né? Então tem balanço de energia, certo? Então, por exemplo, quando você coloca ali CO2 na atmosfera, você vai fazer, você consegue chegar que o CO2 vai aumentar a temperatura da Terra, tá? A longo prazo, né, o que entra de energia do Sol, isso é um negócio meio surpreendente para as pessoas, tá? Mas assim, mas se você parar a pensar, é meio óbvio, tá? O que entra de energia do Sol é igual à energia que sai. Não sei se vocês sabiam disso, né? E é meio óbvio, por quê? Se você parar para pensar um pouquinho, porque, cara, se tá entrando energia, ela não sai, a temperatura vai ficar aumentando, né? O problema é que a energia que a gente perde para fora não é do mesmo tipo de energia que entra. Que é basicamente a gente recebe energia em onda, sei lá, eletromagnética de ondas curtas, luz, principalmente, né, ou
luz infravermelho, e a gente perde em ondas mais compridas, tá? Quando você muda a composição da atmosfera da Terra, né, aí durante um tempo vai começar a esquentar. Quando ele esquenta, a Terra começa a emitir mais ondas eletromagnéticas para fora, até vai chegar a um novo equilíbrio, tá? Então isso são coisas mais ou menos bem conhecidas há 200 anos, ou 150, vai, né? É lógico que tem vários mecanismos, por exemplo, sem efeito estufa, tá? A Terra seria muito, muito gelada. Não daria para viver na Terra por causa do efeito estufa. E sabe qual é uma das substâncias que mais causa efeito estufa? Vapor d'água. Porra, mas então por que o pessoal não fala? Não, porque é o seguinte, se aumenta muito a concentração de vapor d'água na atmosfera, chove. Então ele se autorregula. Uhum. Tá? E mesmo o CO2, é lógico, tipo, então você pode dizer que aumenta a concentração do CO2, as plantas vão crescer mais rápido. Né? Então poderia ter isso. Então uma hora ele vai chegar num novo equilíbrio. Em que ponto vai chegar esse novo equilíbrio que você pode questionar? E quais vão ser os efeitos, tá? Mas assim, os mecanismos eles estão lá e são bem conhecidos. Tem alguns detalhes, por exemplo, porque você não é só, você tem questão da como é que entra assim, nos continentes, no mar, né? O que acontece no mar, tá? O que acontece em geleira, por exemplo. Você quer ver um negócio interessante? O gelo é tudo branco, então ele reflete quase toda a luz, certo? Então imagina um lugar que estava com gelo e aí o gelo derrete. O que vai ter no lugar? Vai ter ou terra ou água, né? Que é a questão do albedo, Albedo, né? Esse é o nome, esse é o termo. E aí o que acontece isso aí? Ele não vai mais refletir o sol, a energia solar. Então aí você já tem o problema a Terra está segurando mais energia, então a Terra vai esquentar mais. Né? E aí você tem vários mecanismos que vão trabalhando, é bem complexo, tá? Isso aí, mas assim, em geral, o básico a gente sabe o que vai acontecer. Agora, dizer que, sei lá, o enchente... Essa aí, estão falando aí que teve a maior seca, não sei aonde, maior dilúvio, não sei aonde, não dá para associar isso à mudança climática. Então você acabou de destruir a teoria de que o efeito estufa é feito majoritariamente pelo arroto das vacas do Mato Grosso do Sul. Não acabei não destruir nada disso. Pô, tá falando que é vapor de água e ela... Não, calma. A volta molhada. Não. Cara, é o seguinte. O que acontece? Se você olha para o céu, o ar é transparente. Tá? Não é perfeitamente transparente, mas é bem transparente. São Paulo é um pouquinho menos transparente. Então, se você trabalha com... Agora, isso é na luz visível. Certo? Então, se você coloca outros gases, outras combustões, ele vai ser mais ou menos transparente também. Alguns gases, certo? Eles são mais opacos, não é completamente, são mais opacos à radiação térmica. Né? O que é radiação eletromagnética de comprimento de onda maior? A gente não consegue enxergar. Tá? Então, quando acontece isso, então, por exemplo, um exemplo disso aí é a água, vapor d'água. Outro exemplo é CO2. Outro exemplo é metano. Tá? O arroto da vaca. É o peido da vaca. O peido, sei lá, pode ser. Tá? Então, mas qual que é o problema? O vapor d'água, então já existe um efeito estufa, ele é importantíssimo, senão a Terra seria muito mais gelada do que ela é. Não seria habitável, seria uma bola de gelo. E aí, se vira uma bola de gelo, aumenta o albedo, aí esfria mais ainda, entendeu? Então você tem um processo desse tipo. Só que a água, o que acontece? Se você começa a evaporar muita água, tá? Vai chover mais também. Existe um mecanismo de retorno. Esse mecanismo não existe para o CO2 e não existe, por exemplo, para o metano, que é o arroto da vaca, ou o peido do André. Justo. Estão ali, estão juntos. Tá lá. Agora, o CO2 tem um outro mecanismo que é o ciclo de vida das plantas. Então, se você vê a concentração de CO2 na atmosfera, ela depende da estação do ano. Por quê? Tem época, por exemplo, começa na primavera, pega no hemisfério norte, na primavera, né, você sai do inverno, as plantas começam a crescer, elas estão absorvendo a CO2, tá? E aí, e depois atinge o máximo, depois ele começa a absorver menos. Então você tem um ciclo, ele oscila ao longo do ano.
O problema é que na média, tá? E quando fala média anual, tá aumentando. Se você vai de ano a ano, tá aumentando. E já faz 200 anos que tá aumentando, tá? A mesma coisa do metano. O metano, eu acho que deve ter jeito aí, sei lá, alguma coisa que quebra ele. Uma hora, se você aumenta demais a concentração, vai chegar algum mecanismo que vai quebrar. Mas não é um mecanismo assim tão forte quanto os outros. Tá? Então o metano é particularmente ruim para isso. A água é aquela coisa. Porra, evaporar mais, mano, chove. Tá? Então tem um mecanismo muito... Então a água não é um problema para isso. Se tiver muita água na atmosfera, chove. Né? Aí alaga o Nepal. Alaga. Então, aí que tá o negócio, cara. A enchente acontece. Tá? E aí, quando você fala esses eventos extremos, né? E aí que tá o problema. E aí tem várias questões que são importantes a serem discutidas, né? A primeira é a seguinte. Porra, a gente tá falando de eventos extremos, né? Eventos extremos são eventos raros. Tá? Então, se são eventos raros, cara, a gente não tem estatística, dados suficientes para fazer o negócio. A outra coisa é, porra, eles mediam essas porra de pluviometria no Nepal sei lá, há 30 anos atrás, 50 anos atrás, não sei. Não tô dizendo que não mediam. Algum lugar media, mas media de maneira sistemática. Né? Vamos pegar aqui nas cidades brasileiras, entendeu? Pessoal morando em encostas. Hoje isso é pior do que era antigamente. Por quê? Você tem pressão imobiliária, especulação, não sei o quê, que obriga as pessoas mais pobres a ir nos piores lugares, que são os lugares que são mais sujeitos a ter essa merda. Então, pega o Bastião agora há pouco, né? É horroroso, né? Entendeu? Então você pega um lugar que... Então, assim, o efeito que a gente tem, que é um monte de morte e destruição, hoje, ele pode ser muito maior hoje. Então, por quê? Você tem mais gente morando em condições piores, em algumas... Não sempre, tá? Isso vai depender muito da circunstância local. Por isso que é complicado fazer qualquer afirmação. Não necessariamente é porque está acontecendo mais. Pode estar acontecendo mais. Então, se você pega no Brasil, por exemplo, né? Agora, assim, tem o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. Eu procurei INMET. Vocês conseguem baixar dados, é bem legal. Quem tiver interessado nisso. Dados de vento, pluviometria, temperatura, umidade, pressão, dá para você baixar tudo isso de lá, fazer. Só que é o seguinte, você vai ver lá, essa rede de instrumentação, ela é bem maior que tem hoje. Não é recente, cara. Ele tá falando 20 anos para cá. Antes tinha muito menos dados do que isso. Então a gente, assim... Então a gente imagina que ou tem até modelo dizendo isso, né? Que a mudança climática vai causar mais tempestades ou mais eventos extremos. Isso tem modelos mostrando isso. Só que não dá para se associar um evento extremo, entendeu? Uma seca, uma chuva, ou um número de mortos. Por quê? Se tivesse tido aquela tempestade que caiu lá, tivesse acontecido o centro dela a 5 km de distância, não teria matado tanta gente. Sim. E ninguém lembraria dela depois. Como acontece, né? A gente fica sabendo. Entendeu? É que aí que entra no caso. Mas aí né? Porque é uma questão sociogeográfica, né? Então é mais complicado. E aí que entra o azar também, né? Sim. O azar, cara, como diria a Carmina Burana, fortuna dominatrix mundi, né? A sorte que manda no mundo, né? Agora, a gente falou isso aí, eu queria lembrar um outro episódio nosso, aí foi do Quina Cultural, que a gente precisa fazer um de novo, né? Que a gente falou sobre o Asimov, Fundação. E no Fundação, tá? Ele tem a questão da psicohistória. Psicohistória, sim. Certo? Como é que entra o caos nisso aí? Mas então, faz tempo que eu li o livro, mas eu lembro que tinha, assim, as variações, né, do plano e os momentos de crise, que ele sabia que essas crises eram importantes para o plano se desenvolver, né? Eu não lembro exatamente como é que ele faz essa questão, mas eu acho que ele bota essa questão do caos, né? Bota tanto que tem o personagem da mula. Isso. Então, a questão que ele é o imprevisível, né? Exatamente. A questão que ele estava fazendo lá, que eu acho que é bem interessante, eu não acho que seja possível fazer algo assim, né? Mas e isso eu acho acho que é bem importante. Eu trouxe essa questão, tá? Que é a seguinte: tudo bem, eu não vou conseguir prever o que o Thiago vai tomar do café da manhã amanhã, certo? Mas tem um monte de gente, entendeu?
que vai ter, tem milhões de pessoas, e no caso lá do Fundação são 4 milhões de pessoas. Então você consegue tirar uma média, ou seja, do que vai acontecer. Então você não vai prever esse tipo de coisa, mas a ideia seria você vai conseguir prever movimentos históricos, sociais, você conseguiria prever. Tá? Então, na escala, né? Exatamente. Ou seja, é um tratamento estatístico por natureza. Aí eu entro numa outra pergunta, que é o seguinte: o que difere a sorte da coincidência? Eu acho que nada. Ou o azar, né? Não, eu acho que nada. Eu acho que é a mesma coisa. Porque quando... São diferentes aspectos da mesma coisa. Porque quando, sei lá, o Alexander Fleming, ele sai de férias em 28 e deixa lá umas bactérias evoluindo e volta e descobre que aquilo pode ser útil para a pesquisa que ele estava fazendo. Não é que ele descobriu, sei lá, sem querer, o que ele estava procurando. Sim, mas é que foi o negócio. Foi coincidência? Foi sorte? Foi... Não, foi um pouco de sorte e foi o preparo dele. Porque isso, vamos imaginar se eu tivesse em 1928. Isso, cara, o negócio que aconteceu com ele podia acontecer comigo todo dia, durante 20 anos. Eu não ia descobrir porra nenhuma. Porque eu tô preparado e eu não tô interessado nisso. Entendeu? A questão do cara lá devia ser uma reação mais ou menos comum, né? E ele estava preparado para observar isso. Então foi sorte, porque foi ele. Mas se não fosse ele, poderia ter sido outro pesquisador que estava trabalhando na área parecida. Então é sorte que as coisas aconteçam com as pessoas que tem que... Mas quem tem que acontecer? Ô André, e tem outra coisa também, cara, que eu acho que a coincidência, a gente é programado para ver padrão nas coisas, né? Então outra coisa que a gente chama de coincidência, na verdade, não é tão coincidência assim, não é tão sorte, né? É uma coisa que provavelmente poderia acontecer, né? Então, nossa, que coincidência de ver aqui. Mas por que coincidência? Cara, o cara trabalha a 100 metros daqui, né? Você vai encontrar o cara, a chance é grande disso acontecer, né? Então, muitas coisas que a gente chama de coincidência não são de verdade, né? Elas são coisas que a gente tem a impressão de que é coincidente, mas não é. Mas esse, para mim, a coincidência é exatamente isso. Depois que você conversa, você vê, não foi coincidência, nem sorte. Aquilo ia acontecer. Em algum momento vai ter. Não, assim, poderia ter conseguido com outro pesquisador, com o colega dele ali do lado, né? Poderia ter observado, ou o cara em outro país. Tá? E o que pode ter acontecido, e não duvido muito, alguém descobriu, isso acontece direto. Alguém descobre um lugar, mas o lugar é meio isolado, não tá naquele negócio, e o lugar não tem condição de explorar isso aí, né? Isso não tem condição de explorar esse assunto, tá? E aí, o cara simplesmente nem o cara mesmo percebe a importância do negócio, né? Então isso pode acontecer várias vezes. Eu lembro, tem um youtuber aí que eu acho muito bom, que ele fala bastante sobre ciência e biologia, principalmente ciências biológicas, que é o Pirula, entendeu? Um canal que eu recomendo muito bom. Alguns anos atrás, né, e tá bem relacionado com isso. Nossa, cara, isso foi antes do golpe, antes do Chorume virar presidente, antes quando a gente ainda era inocente e achava que a coisa não podia ir tão mal, né? Mas tá, na nossa infância de merda, né, cara? Entendeu? Infância meu. E nunca foi azar isso aí. Não. Ele tá vendo em retrospectiva era tudo bem previsível, na verdade. Assim, em retrospectiva tudo é fácil, né? Mas aí o que ele tava fazendo? Ele fez um videozinho que tava falando sobre Dilma na época, começou a cortar a bolsa, começou a cortar investimento em pesquisa científica, né? E aí o Pirula, ele fez um vídeo que é engraçado. Eu concordo com tudo que ele falou, mas eu acho que ele tava errado, entendeu? Porque o vídeo que ele tá falando, olha, porque, por exemplo, pesquisa básica, você vai descobrir, por exemplo, transistor e coisas assim, né? Tá, eu fico imaginando, se o transistor tivesse sido inventado no Brasil, o que teria acontecido? Porra nenhuma, entendeu? Ia ser algum americano ia perceber, ou algum cara lá ia vender e a gente ia ficar na mesma. Eventualmente o cara que descobriu ficaria famoso, receberia algum prêmio, ficaria rico, o resto pro país não faria diferença nenhuma, né? Porra, olha o Santos Dumont aí, velho. Olha o Santos Dumont. Esse é exatamente nele. Agora, o que acontece? Né? Será, aí você vai dizer, pô, então você tá falando que é inútil
é inútil fazer. Não, não é. Porque o cara que faz esses estudos, você precisa de qualquer coisa, quiser desenvolver economia aqui, você vai precisar de cara inteligente. Então você precisa de cara que tenha capacidade de fazer coisa nova. Então não necessariamente o produto vai ser algo revolucionário, não vai ser. E se for, a gente não vai conseguir aproveitar. Pelo menos hoje. Né? Talvez no futuro, espero que no futuro a gente consiga aproveitar. Mas hoje, até hoje, a gente não conseguiria aproveitar. Se a gente tivesse a nova puta descoberta aí, sei lá, para fazer motor de dobra espacial. Não, o Brasil não vai usufruir de porra nenhuma disso aí. Entendeu? Porque a gente não tem indústria, não tem. Os nossos empreendedores são uns bosta em geral. Entendeu? Eles só investem no garantido, eles nunca investem no que não é garantido. Né? Então. Tá, então o que vai acontecer? E aí entra a questão de sorte. Né? Porque tem um monte de gente trabalhando que não tem superioridade genética, essas porra, né? Mas o cara tava na Inglaterra, no auge da Inglaterra, né? Uhum. Então, assim, era onde poderia. Se ele não percebesse a importância na hora que ele publicasse, ou seja, ele ia publicar o artigo e ia ser disseminado para tudo quanto é lugar. Então, mesmo se ele tivesse visto uma coisa interessante, não tivesse se tocado na importância, aí não estou falando que ele se tocou na hora, certo? Uhum. Mas tem muitas coisas que o cara descobre, mas não percebe a importância do negócio. Alguém teria percebido. E na Inglaterra, ou mesmo se fosse na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, teriam desenvolvido. Então, foi sorte, eu acho que foi sorte porque o ato de sorte foi esse indivíduo ter descoberto o negócio. Tá? Poderia ter sido outro em 6 meses depois. Alguns chamam isso de providência divina. Pode ser. Tá, você pode chamar de... Chamam. Chamam. Você pode pegar uma situação que não tem nada a ver, uma recomendação que eu vou dar de um filme. Não vou falar sobre isso, mas assim, coincidência, sorte, providência divina, depende de quem está falando, do que você vai acreditar. Por isso que eu comecei a falar o lance da Bíblia, até dos filósofos. Porra, quando você chega e acha que aquilo é coincidência, mas aquilo muda uma caralhada de coisas aí para o futuro, ou motiva. Cara, o que mais tem, por exemplo, no esporte? Pô, não me baseei, eu me inspirei em você. Uma pessoa falar, eu comecei a jogar futebol por causa do Romário. E onde eu sou, eu fui um fenômeno. Sim, não, mas esse é um ponto bem legal que você levantou. O que eu tô querendo levantar que ou seja, o bater da asa da borboleta foi o Romário jogando bola, né? E o Furacão foi, sei lá, que jogador aí qualquer. Tá, o ponto não é esse, o ponto o que eu tô querendo levantar é o seguinte. Isso não é só o Romário jogando bola, entendeu? Você tinha que ter, por exemplo, televisão transmitindo aquilo, tá? Então você poderia ter um moleque lá, sei lá, no meio, algum lugar afastado, ou outro país que nem tem muita tradição de futebol, que poderia ter sido muito melhor, o melhor jogador do mundo, mas ele, porra, não tinha televisão de futebol pro cara ver. Então ele não teria. Então ele nunca vai aparecer porque nunca teve oportunidade. E aí que entra. Então, por exemplo, por isso que eu falo, tá, se não fosse o Romário, tá? Vamos imaginar um puta novo, tá? O pessoal mais velho aí talvez se lembre, um jogador que começou na Portuguesa, o Derer, entendeu? Um jogador espetacular, cara, espetacular, entendeu? E foi pro Vasco e morreu. Imagina se não fosse o Romário, poderia ter sido o Nenner da vida, entendeu? Uhum. É isso que eu tô querendo dizer. Então é o bater da asa, por isso que eu falei. Qual o bater da asa da borboleta? Porque a borboleta ela bate várias vezes. E de que borboleta? Porque tem um monte de borboleta batendo. E de que bairro de São Paulo? Né? Então é justamente isso que eu quero. É aí que tá o negócio do caos determinístico, entendeu? Uhum. Você tem um negócio que é determinístico, mas, cara, você tá fudido. Isso tem várias consequências, porque a gente tem uma certa ilusão, né? De que a gente vai. Porra, é só a gente saber mais, juntar mais informação, que a gente vai conseguir saber tudo. Então a gente tá agora com essas coisas de inteligência artificial. Sim. Mano, então vai mandar em tudo? Não vai, cara. Você acha que essas grandes, tipo Disney da vida, quando eles vão fazer
Eles não usam já inteligência artificial pra saber o mercado, pra fazer. Eles usam todas essas merda. E os caras estão sempre se fodendo. Na média, eles têm que ganhar dinheiro, não é isso. Mas esse volta e meia é um fracasso, tá? Então, por quê? Não sei por quê. Você pode dar vários motivos. Mas isso é interessantíssimo, Paulo, porque você fala muito desse Big Data hoje, né? Que falam assim, não, daqui a pouco, sei lá, a Disney, a Netflix vai conseguir saber as suas preferências melhor do que você mesmo, né? Não sei até que ponto. Não, ele vai conseguir saber na medida estatística. Não tem estatística. Então, o cara, com, sei lá, minha idade, meu perfil socioeconômico, meu tipo de conhecimento, meu tipo de informação, isso ele vai mesmo. Até eu sei, ó, remédio de pressão, remédio de colesterol, né? Check, preciso. Agora, toda a Disney, nem do algoritmo. Vai ter coisa, os caras vão errar. Isso é possível. Eles vão errar no indivíduo, vão errar. E outra. E vai ter vários aspectos que os caras vão se foder muito. Porque vai ter, as pessoas reagem contra essas coisas. Elas têm, então tem esse movimento de massa, psicologia de massa, que eu não sei como é que funciona isso aí. E eu acho que as pessoas já tá começando a se revoltar com esse tipo de. Porque, cara, na boa, essas grandes aí. É manipulação barata, cara, de emoção. Entendeu? É engenharia de emoção barata, entendeu? Você assiste o filme, você sabe exatamente o que vai acontecer. Rapaz, vocês já estão ficando de saco cheio. Tá, não, mas aí você falou uma coisa importante, que assim, cara, somos 220 milhões de pessoas no Brasil, metade vai sair, 80% tem idade, tem possibilidade de votar, 32 milhões de brasileiros não votaram na última eleição, e ao mesmo tempo a pesquisa eleitoral que deu que o candidato que o Moluscão ia ganhar foi baseado numa pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa que a gente não precisa citar aqui, com 3 mil nomes, 3 mil entrevistas. E deu, né? Não, aí calma. Porque, deu. Cara, existem vários aspectos, né? Então, se você... Existe um problema simples, tá? Que é um problema bem simples mesmo, né? Que dado se eu pegar uma amostra sem viés, ou seja, uma amostra realista, de 3 mil, caras, mesmo para 200 milhões, ele vai ser muito representativo. O problema, a questão da pesquisa não é o número de 3 mil, é de onde ele pega esses 3 mil. Tá? Então, não. Então, por exemplo, antigamente, hoje não é tanto uma questão tão... Ainda é uma coisa. Então, uma coisa que se fazia muito em pesquisa, você que trabalha com marketing faz essas pesquisas aí, eles ligavam para as pessoas na casa dela. Porra, se ligar aqui para casa, eu não tô em casa. Então só vai pegar um perfil, cara, que é dona de casa. Antigamente, hoje talvez, sei lá, seja mais diferente, né? Mas antigamente era dona de casa de classe média. Porque pobre, o homem e a mulher trabalhavam, entendeu? Ou vai pegar a criança que tá, moleque folgado lá. Né? Então, assim, você vai ter que fazer um viés do cacete. Essas empresas, isso é um negócio complicadíssimo de saber como eu amostro, porque a amostragem de pesquisa é complicadíssima. Então, o que você fazia antigamente? Então, já que eu vou fazer isso, né, então eu vou no centro da cidade e faço a pesquisa no centro da cidade, porque tem uma amostra realista. Hoje em dia, será que o perfil das pessoas que vão no centro da cidade é o mesmo que era antigamente? Eu acho que não. Tá, e não vai pegar a porra da dona de casa também, que também é importante. Então, assim, o que acontece? Quando eles fazem uma pesquisa, aí eu estou admitindo que não tem corrupção, né? Não tem marmelada, né? Fazendo certinho. Se a pesquisa dos caras dá muito diferente, tá? Eles vão tentar achar um motivo para isso. Onde deu diferença? Entendeu? Então eles vão pegar, depois da eleição, eles vão pegar todas as pesquisas e vão ver, olha, é aqui. E aí o que eles fazem? Aí quando eles vão fazer pesquisa, eles fazem várias perguntas para você. E vai responder em cima daquilo, eles vão criar modelos matemáticos que pode ser usado, e provavelmente vai dar inteligência artificial, para tentar saber, olha, qual que é o peso que eu dou. Então se eu tenho esses 3 mil, que peso que eu dou para cada indivíduo? Será que essa pessoa que não é mais representativa da média? Entendeu? Do brasileiro típico? E aí eles vão fazer um negócio desse tipo. Isso é dificílimo, cara. Isso é realmente dificílimo. Só que os caras vão melhorando. Ano a ano vão melhorando. E você vê, tem anos aí, tá? Que assim, porra,
tá dando mais, dá uma pesquisa erra bastante. E aí eles vão tentar justificar por isso. Será que foi erro de amostragem ou será que foi algo, sei lá, por exemplo, eu tenho medo de dizer que voto em um candidato X e portanto eu não falo isso, né? Então esse tipo de coisa acontece. Bem complicado fazer isso. Mas assim, só se você pegasse uma amostra de 3.000 pessoas ou de 1.000 pessoas, certo? Se a amostra não tivesse viés, ela fosse representativa, pô, você tem uma coisa bem fascinante. Bem assim. Fascinante não, pô. É bem precisa, tá? É algo bem assim. O que eu acho fascinante, que é que eu tenho que dizer, mas assim, é um fenômeno que não tá acontecendo só no Brasil, cara. Que é o seguinte, porra, mano, não tem. Se pega Estados Unidos, o Brasil não tem eleição fácil mais. Já faz uns 20 anos, cara. Entendeu? Então por que exatamente, sei lá, 50% de um lado, 50% do outro? É isso que acho que tem uma discussão interessantíssima nisso aí. Isso vale episódio próprio, né? Bom, senhores, eu acho que a gente já discutiu bastante, mas uma coisa que a gente não pode esquecer de falar, tá? É de um cara, né, Arthur Ávila, certo? Que é o brasileiro que recebeu a maior prêmio que qualquer brasileiro já recebeu, prêmio científico, né? Que ele recebeu a medalha Field de matemática, isso acho que em 2014, tá? E por que eu tô falando nele? Porque ele trabalha com essas coisas caóticas, tá? Essa área da matemática, onde está envolvido todo esse tipo de coisa, é uma área que se chama sistemas dinâmicos. E o origem do termo dinâmico vem justamente da parte dinâmica newtoniana, não sei o quê, só que hoje envolve muito mais coisas, né? O Arthur Ávila, ele trabalhou numa equação que é extremamente simples, tá? Que é a equação logística. Ela é simples. Você tem uma recorrência, entendeu? Então você tem então o que é uma recorrência? Você tem assim, você entra com um valor inicial x0, certo? Aí você vai calcular x1, x2, x3 e vai calculando, certo? E essa equação multiplica um número r, sei lá, pode ser entre 1 e 4, por exemplo, vezes xn, vezes 1 menos xn. E o xn mais 1 igual a r vezes xn vezes 1 menos xn. Cara, não tem coisa mais simples que se você for pensar, né? Mas é riquíssimo isso aí, é riquíssimo, com consequências enormes, assim, é algo assim fantástico. Ele ganhou, ele é um especialista, ele trabalhou muito nessa equação baba entre aspas, tá? Né? Alguém tem alguma colocação final aí pra gente ir terminando hoje? Bom, eu posso falar que eu continuo meu pensamento no começo. Que se o imponderável, a sorte, o azar, a coincidência, isso é para todos, qualquer atitudezinha sua, por mais local, por menor, por mais bem intencionada que seja, pode mudar o foco do mundo. Óbvio que no caminho isso vai ser enviesado, isso vai entrar uma questão financeira, política dos caralho, pode mudar para pior. Mas, cara, eu continuo dizendo assim, e eu mudei muito minha cabeça nos últimos 10 anos. Essa molecada, esses jovens que pensam essas merdas, que fazem na impulsividade, se podem mudar alguma coisa, enquanto ali, inclusive, que o Paulo falou agora no episódio, assim. E aí, falou, eu não concordo, mas vamos lá. O empreendedor brasileiro só aposta no certo, enquanto, provavelmente, você falou especificamente do brasileiro, em outros países os caras vão para o que não existe, para criar algo novo e para atingir outros objetivos. Eu ainda acho que essa molecada aí, por pior que seja, por mais encheção de saco, e que parece que não tem sentido, se não for essa galera abrindo portas que a gente fala assim, não, mano, não bate nessa porta, que essa porta aí zoada, a gente nunca vai evoluir. E a sorte está muito dentro disso. A molecada, quando para de olhar o celular um pouco, cara, normalmente ele surpreende, viu? Nesse sentido, eu concordo com você. Eu acho que falando sobre caos, o que me vem à mente é uma canção muito linda, né, muito profunda, né?
Eu só vou recitar aqui as primeiras 3 estrofes, né? As 4 primeiras, né? Pode ser. Eu posso pressentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente eu vou a 1000 lugares, e a imaginação me dá força para voar. Quem conhece já sabe que música é essa, é importantíssimo. Uma das grandes canções do século XX. E quem não entendeu, não tem problema, paciência. BMBC? Não, quem dera, oxe, quem dera fosse da BMBC isso aí. Porra, era felizaço se fosse da BMBC isso aí. Mas é isso aí. Eu vou só clarificar aqui algumas coisas, né? Quando a gente fala de caos e a gente começa a falar de coisa aleatória, a gente acha que é jogar dados e é totalmente. Não é bem assim, né? Existe que nem com a equação de Lorentz, tá? Você não vai saber exatamente o valor exato da função em tal instante, mas ela tem um comportamento mais ou menos previsível, né? Então, na média, um jogador melhor, tá, ganha mais títulos. Na média, um cara que estuda mais se dá melhor. Entendeu? Assim, então na média, então se você quiser que o caos trabalhe a teu favor, tá, você vai ter que se preparar também, né? Uhum. A outra coisa, assim, quando eu falei do Arthur Ávila, a área da matemática que o caos tá envolvido se chama sistemas dinâmicos, né? É lógico que eu acho que você precisa ter um conhecimento matemático. Não é grande coisa, mas você precisa ter alguma coisa. Mas, assim, poucas áreas do conhecimento tiveram um impacto tão grande em como eu enxergo as coisas no mundo. Tá? Eu trabalhei muito numa área que chama estabilidade hidrodinâmica, né? Então você perturba o negócio e vê o que acontece. Tá? De vez em quando você perturba o negócio e ele volta para o que estava antes. Tá? Mas tem hora que se perturba e dá uma coisa totalmente diferente. Cara, depois que você começa a entrar nesse mundo, você começa a enxergar tudo nessa questão de estabilidade. Então e até acho que até é meio demais, a gente aplica demais isso aí na cabeça. Mas poucas coisas assim impactaram tanto minha visão de mundo quanto a parte de sistemas dinâmicos, né? Então quem tiver interesse, eu realmente recomendo. Como leigo, ou até para quem gosta de matemática, gosta de física, eu tiver estudando engenharia, alguma coisa daí, eu realmente recomendo ir atrás disso. Eu lembrei agora, que eu acho que é uma frase que a gente podia até ter explorado hoje, mas eventualmente a gente vai voltar nisso, né? Que é aquela frase que é muito mal entendida do Einstein, né? Que é Deus não joga dados com o universo. Então, o problema ali é o seguinte, não, é que ele não estava falando do caos determinístico. Não. Tá? Ele estava falando da indeterminabilidade quântica. Quântica, sim. Que para ele não conseguia aceitar o negócio. Ou seja, o Einstein foi basicamente o cara que abriu a porta do mundo quântico, mas ele não conseguiu aceitar que o mundo era assim, né? Vamos ver, né? Mais um episódio pra gente revisitar aí, né, de mecânica quântica. Beleza, senhores, muito bom. Finalmente, um bom tema pra gente voltar ativo aqui. Recomendações? O que vocês têm pra gente hoje? Começar com o Paulo, né, Paulão? Vamos lá. Acho que sim. Bom, a minha primeira recomendação, eu já falei logo no começo, né? Que é aquele livro do James Gleick, que é O Caos, a Criação de uma Nova Ciência. Acho que é mais ou menos fácil de achar, até em sebo, né? O livro é muito legal, ele tem um aspecto histórico, tem um aspecto científico mostrando assim. Eu coloquei um link de um vídeo que o cara mostra de maneira visual os aspectos mais importantes pro caos, né? Para comportamento caótico, tá? Tem um famoso filme, cara, não sei se vocês assistiram, um filme fantástico de 98. Né? E aí ele explora bem a questão de determinismo, caos e coisa parecida, que é o Corra Lola Corra. Não sei se vocês assistiram esse filme. Tá, filme alemão, muito bom. Muito bom esse filme, de 98, né? Agora eu vou recomendar um outro filme, só que esse filme é uma bosta, mas ele tem algumas coisas boas, assim, alguns aspectos interessantes, principalmente no começo. Depois vem um lixo, mas que é O Som do Trovão. Tá? É um filme de ação, assim, que basicamente os caras inventam uma coisa para voltar no tempo,
né? Então eles voltam na época e vem de pacote de turismo para caçar dinossauro, né? E aí a ideia é assim, e a ideia é justamente, pô, então eles descobrem assim, um lugar que tá fossilizado, então eu vou tentar caçar o dinossauro que já morreu, né? Aí os caras, numa dessas, o cara pisa uma borboleta e aí começa a afetar o futuro, tá? Mas assim, não, a segunda metade, que esse é um horror, tá? É um horror, né? Mas o filme é bem, esse comecinho, a ideia é muito boa. Esse filme, cara, teria sido salvo se tivesse o Nicolas Cage. Sim. E você, sem dúvida nenhuma. Salva qualquer filme, cara. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que por hoje eu vou ficar só nisso mesmo. Boa. Aquela Janose. Vamos lá. Eu vou recomendar, inicialmente, a gente falou do problema dos três corpos, né? Tem um livro famoso do autor chinês, que é o Cixin Liu, que é o Three Body Problem, que eu já recomendei várias vezes aqui, né? Que é excelente, eu recomendo. Tem seus problemas, eu acho, para uma audiência ocidental, mas vale a pena ler, né? Até para conhecer, né? Uma perspectiva diferente para narrativa de sci-fi. Tem um outro livrinho dele que foi adaptado para quadrinhos, que chama The Butterfly, né? A borboleta. Que é exatamente sobre esse assunto que a gente está falando, né? Quem ilustrou é um americano chamado Dan Panosian. Não foi lançado no Brasil esse, mas assim, você consegue ver ele, ler online esse gibi. E o texto é do Cixin Liu, tá? É outro que vale a pena ver. Sobre sorte, eu vou também mais um repeteco de recomendação, que é o Ringworld, do Larry Niven. Que eles têm uma raça que são os Pearson's Puppeteers, que eles têm um projeto inteiro de explorar a sorte dos humanos, que eles descobrem que os humanos são especialmente sortudos, né? E por influência, eles começam a fazer uma política pública na Terra que todo ser humano, quer dizer, todo casal pode ter um filho. Se você quiser ter um segundo filho, você precisa entrar numa loteria. E aí eles vão cultivando isso assim, para pegar aquelas pessoas que são o segundo filho, do segundo filho, do segundo filho, do segundo filho, do segundo filho. Que é uma pessoa especialmente geneticamente sortuda. Então é um conceito maluco, assim, mas é bem interessante, né? Tem dois canais de YouTube que eu acho que são bem bacanas para esse assunto que a gente discutiu hoje, que é o Veritasium, muito bom, né? E o Numberphile também, né? Que esse é mais focado em matemática, que eu acho que vale a pena, assim, qualquer vídeo que você vê deles é excelente. E fora a música que eu recitei, um trechinho, tem mais uma música de uma banda norueguesa chamada Trollfest. É uma banda de folk metal, que é Captain Chaos, que eu vou deixar o link lá, que é muito boa. É interessantíssimo o som dos caras, né? E é só o nome mesmo. E os caras são bem caóticos, mas é basicamente isso. André. Boa. Cara, eu vou indicar só um filme. Cara, que é um filme que pra mim tem tudo isso que a gente conversou. É um filme de 2002, tá? Esse filme é do M. Night Shyamalan. Chama Sinais. É verdade. Esse aí tem bastante. Esse filme tem tudo, cara. Tem o que a gente falou sobre coincidência, sobre o caos, sobre efeito borboleta, sobre fé, tá? É um filme, pô, já tem mais de 20 anos, então, assim, vai spoiler mesmo. Tudo acontece, vai acontecendo em tempos diferentes, mas no final das contas, tudo que aconteceu no passado chegou num momento crucial. Era a preparação para que no momento crucial da sobrevivência da família lá, do filme, que isso acontecesse. Tudo bem que, assim, para mim, o plot twist do filme é que a porra dos extraterrestres era uma corte mais miserável e imbecil da história do universo. Não. Porque os filhos da puta dos extraterrestres, eles têm energia água. Entendeu? Não faz nenhum sentido. Não, tem energia água e quer comer ser humano. Eu não entendi que porra é essa aqui. Não. Exatamente. O filho da puta vem pro planeta que é feito de água e eles têm energia água. E não nenhuma armadura. Muito ruim. Muito ruim. Horrível. Porra. É horrível. E até no meio do filme lá, o Joaquin Phoenix, que é irmão do Mel Gibson da trama, porra, baita ele conta uma história de uma vez que ele tava assim, prestes a beijar a mina mais linda da escola e não beijou.
Então, assim, por um motivo bem aleatório, e ele não ter beijado ela fez com que ele não fosse um cara traumatizado no futuro. Apesar de que até aquele momento que ele ia beijá-la, era tudo que ele queria na vida. Mas não beijá-la fez com que ele fosse um cara não traumatizado por essa vida. Para mim é um puta filme. Fala sobre, resume o que a gente falou aqui, de forma mais rasa, óbvio. E vai se foder, ter com uma alergiazinha. Ai, meu Deus, eu tenho chance de água, chance de GTA, vai se foder. André, na real, velho, eu acho que tem aquela franquia que é Todo Mundo em Pânico, né? Que é o Scary Movie. Sim. Tem o terceiro, que eles fazem uma sátira desse filme, cara, aqui. Só as cenas que são a sátira já é melhor do que o filme original, sacou? Então. E tem o Leslie Nielsen, né? Que é um dos melhores atores de comédia da história, né? Bom, e é o presidente dos Estados Unidos. Eu fico com muito orgulho de que ninguém citou tem uma franquia, o Efeito Borboleta, né? Eu fico com muito orgulho que ninguém citou isso aí, que é um horror, né, cara? Muito horror. Porque esse dos sinais, ele tem vários aspectos que eu achei muito interessante. Tem, assim, apesar de ser um filme merda. Não, o filme é uma merda, mas por quê? Os caras vão devorar, eles estão pegando gente pra comer gente, e é alérgico à água. Você tá de saco. Não faz nenhum sentido. O Suspension of Disbelief vai embora pela janela em 10 segundos. Né? Mas uma puta boa diversão. Cara, quem não assistiu esse filme tem 20 anos, assista agora. Vale a pena assistir. Eu recomendo, ao invés de assistir esse, assiste o Scary Movie 3, né, que é com o Charlie Sheen, com o Leslie Nielsen, que o seu tempo vai ser mais bem gasto. Ah, não, mas se você quiser saber como você aprisiona extraterrestres burros, tá nesse filme também, é só fechar a porta, tá? Não precisa trancar. Extraterrestre burro não sabe abrir a porta. Mas é bom. Olha, eu acabei de lembrar de um livro que eu acho muito bom, que eu acho que eu já recomendei antes. Né? Essa parte de sorte, para mostrar como a sorte manda em praticamente tudo que a gente faz na vida, né? Que é o Andar do Bêbado. Ah, excelente. Excelente. O livro é realmente muito bom, ele é muito esclarecedor, né? A gente... nós, assim, basicamente, cara, o acaso reina na nossa vida, tá? E justamente, cara, se a gente pegar até aquela equaçãozinha mais simples que tem, que é a equação de Lorentz, ela é caótica, ou a equação logística lá do Arthur Ávila, né? Se até aquilo é caótico, cara, entendeu? Então, assim, o caos reina nossas vidas, e então a única coisa que a gente pode pensar é estatística e probabilidade, né? E aí esse livro explora, mostra bem isso em vários exemplos, vários estudos, assim, que eu acho que realmente é fantástico esse livro. Excelente, boa. Mas aí, o que eu já mencionei antes, né? Carmina Burana, né? Fortuna Imperatrix Mundi. Que é exatamente isso, né? Beleza, senhores. Excelente, muito bom. Uma satisfação tremenda, apesar de eu não estar perto de vocês, como sempre estou. Foi muito bom gravar com vocês e fazer tempo. É verdade. Né? Fazer tempo. E, Kinners, fiquem tranquilos que a gente vai voltar. Né? Talvez num formato um pouco diferente, não sabemos ainda, estamos discutindo, né? Mas a gente está no... Hoje esse já vai ser um pouco diferente, né? Que vocês vão estar vendo nossas belas caras, ou não, né? Eu acho que de repente isso foi uma punição. Veremos aí nos resultados do vídeo, eu acho que vai baixar bastante, né? O view, mas... A coisa vai ser ruim mesmo. Vai ser ruim, né? Mas faz parte do processo aí. Mas é isso, galera. Valeu pela audiência, obrigado. Novamente, como a gente já falou antes, sigam a gente no YouTube. As campanhas de financiamento vão ser alteradas, tá? A gente vai estar com uma campanha nova em breve. Então fiquem lá. Se quiser a camisetinha, manda no direct que a gente providencia para vocês. E é isso, galera. Valeu demais. Até mais, senhores. Valeu. Galera. Em pé. Nação.